de repente, você recebesse um convite impossível de recusar, não apenas para mudar sua vida, mas para decidir o rumo de toda a Associação Hunter. Um convite que carrega tanto glória quanto condenação. E o preço pode ser sua própria alma. O nome do homem que possui os olhos escarlates foi revelado, e com essa verdade, o destino de Kurapika e da Associação Hunter nunca mais será o mesmo. A pergunta que resta é: quem sobreviverá à escuridão que se aproxima? Em meio à grandiosa paisagem urbana, um destino inesperado começa a se desenhar. Do outro lado da linha, um homem de semblante sério arregala os olhos, surpreso com o que acaba de ouvir. Eu? Ser um zodíaco? A revelação é chocante. A Associação dos Huntrans decidiu, entre todos, ele foi considerado o mais qualificado. Do outro lado da ligação, uma voz calma, mas carregada de importância, reforça: para que nossa missão atual seja um sucesso e para ganhar influência sobre o futuro da associação, sua participação é essencial. Nós gostaríamos de poder contar com você. Assim, o convite é feito. Uma vaga entre os lendários zodíacos está aberta, e o destino daquele homem nunca mais será o mesmo. A condição é clara. Você deve se juntar a nós na expedição ao continente da escuridão, como parte da equipe médica. Eles abriram uma exceção especial, permitindo que seus estudos de medicina fossem interrompidos por tempo indefinido. Surpreso, ele reage: espera aí, eu tenho compromissos. A faculdade de medicina? Mas a voz do outro lado da linha continua firme. Com o risco de parecer adiantada, já entrei em contato com a sua escola. Durante a viagem, você receberá treinamento médico prático, algo de valor incalculável para a sua educação. E eu mesma serei sua professora principal. Atônito, ele só consegue exclamar: o quê? Então vem a revelação. Dependendo de suas habilidades, o que levaria anos poderá ser alcançado em poucos meses. A proposta é tentadora, mas o aviso é severo. Não se engane, estamos pedindo sua ajuda, mas não sem considerar o preço. Essa é uma missão extremamente perigosa e cruel. Não haverá nenhuma compensação além da sua evolução. Com seriedade, ela conclui: se seu objetivo é ser apenas um médico comum que busca segurança e estabilidade, recuse essa oferta. Mas se escolher aceitar, saiba que não haverá volta. Com os olhos brilhando de determinação, ele exclama com força: essa é uma oportunidade única, por favor, me deixe tentar. Mas logo emenda, firme e decidido: mais importante ainda, eu é que tenho um pedido para você. Do outro lado da linha, a resposta vem calma, mas curiosa. Claro. Ele respira fundo, hesitante, mas convicto. Ouvi dizer que vocês têm outra vaga nos Zodíacos. E então dispara sua ousada proposta: será que eu posso pedir um favor? Eu gostaria de recomendar alguém para essa vaga. A tensão cresce. O futuro dos Zodíacos está prestes a mudar. Então a narração precisa ser mais lenta e carregada de suspense, como se anunciasse a chegada de personagens importantes. Os corredores silenciosos ecoam passos distantes. Nas ruas estreitas, entre roupas estendidas e vielas sombrias, figuras começam a se revelar. Um olhar sereno, um olhar firme e determinado. Enquanto isso, em uma sala iluminada por luzes amareladas, dois homens se encaram em silêncio. O ar é pesado, quase sufocante. O som grave de tensão ecoa no ambiente. A reunião de destinos está prestes a começar. Dentro do salão, a discussão esquenta. Então, por que você sequer estava considerando essa alternativa? As coisas não ficariam muito mais sérias se a associação aceitasse atender os nossos pedidos? Outro rebate, incisivo. Você não estava pensando em negociar mesmo, não é? Sua alternativa só tem a ver com o que você quer e não tem nada a ver com o que mais ninguém quer. O silêncio pesa. Um sorriso surge, seguido de uma provocação. Por que não me perguntou como eu sabia que você estava escondendo as quimeras? Porque você não parecia saber disso. A lógica se estende, fria e calculista. Cheadle iria convidar oficiais para ajudar com o exame Hunter e se mover separadamente da associação. Essa seria a solução ideal e a mais eficiente.
A revelação é inevitável. A associação aceitou a condição de que, para ir ao continente da escuridão, apenas oficiais do nível de governo poderiam ser enviados. Um acordo que mudou o equilíbrio de poder. A indignação explode. Ele nunca faria isso! E a resposta vem seca, como uma lâmina. Bem, se fosse o Netero. Olhar sério, ele acusa. Por que você está tentando tanto destruir a associação? Esse seu amor é bem distorcido. A resposta vem com convicção. Eu estou recusando firmemente a ideia de nos separarmos do V5 e acompanhar o Beyond. Nós cruzaremos o oceano por uma rota estrangeira e irregular. Iremos para o continente da escuridão um passo à frente. E lá declararemos: você está sendo caçado diretamente para ele. Um silêncio, e então a réplica irônica. Esse era o jeito original da Associação Hunter, não era? O discurso segue como uma lâmina fria. E que maneira melhor de achá-los do que espalhando as quimeras pelo mundo? Ao mesmo tempo, forçar uma mudança no continente da escuridão, que atualmente é considerado tabu. Se a associação ficar chata, procure por um novo alvo. Não preciso explicar isso para você. A estratégia se desenha ainda mais clara. Se Tidal decidir por um exame Hunter bem balanceado, então, com suas conexões e instruções, seus subordinados facilmente conseguirão passar. Você terá, assim, uma maneira de infiltrar qualquer inscrito dentro da associação. O tom sobe em provocação final. Se ainda não acha que a associação será abandonada, então, por favor, dê o golpe final. E então, com um sorriso frio, ele conclui: eu e você somos guerreiros iguais, sempre pensamos em caminhos alternativos. Com os olhos cheios de fúria, ele explode. Esse é o principal motivo, seu idiota! O outro, calmo, responde com um leve sorriso. Uau, você realmente sabe se impor sobre alguém. Isso foi rude, mas é verdade. Então vou deixar passar. A cena muda, mostrando famílias sorrindo, abraços calorosos, pessoas em harmonia. Normalmente, as pessoas amam e são amadas. Elas se sentem felizes. Mas sua voz se torna sombria, distorcida, acompanhada de imagens quebradas, bonecas destruídas, memórias despedaçadas. No entanto, eu me sinto feliz quando as pessoas me odeiam, e então eu quero destroçar, quero infligir um mal inimaginável justamente nas coisas que eu amo. Com firmeza, ele encara e diz: o que você está falando está completamente fora disso. Para os padrões normais, sim. Mas, em um tom sombrio, a voz ecoa dentro da mente. Mas eu me pergunto, isso é tão estranho assim? O outro rebate sem se abalar. Deixa eu esclarecer isso. Essa é a parte onde nós não somos nem um pouco parecidos. Ele se afasta com desprezo. Agora sai fora, careca. A resposta vem seca, direta. Sim, me importo. Com calma, mas incisivo, ele lança: se importo se eu perguntar algo? Um terceiro observa, abatido, murmurando: mas eu esperei com tanta paciência. De repente, a cena explode em fúria, com um grito descontrolado. Ai, 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 ai! Seu maldito idiota! Quer um pouco disso? O ar vibra com a pressão. Dum! Ele avança sem hesitar, agarrando o inimigo pelo manto. A força do impacto faz o chão estremecer. E então, com fúria acumulada, o punho desce pesado. Crash! A carne se retorce, o rosto do adversário é esmagado sem piedade. Cada músculo tensionado, cada veia pulsando. O golpe não é apenas físico, é a declaração de que não haverá misericórdia. O silêncio pesa. O garoto segura firme o inimigo derrotado, arrastando-o como se fosse nada. De repente, um punho colossal se ergue diante dele. A tensão é esmagadora. O suor escorre no rosto do adversário. Ele não consegue mover um músculo. O olhar penetrante do garoto corta o ar. Então se manda, entendeu? A autoridade em sua voz é inquestionável. O inimigo treme, incapaz de responder. E, sem hesitar, ele avança pelos corredores, passos firmes, a determinação estampada no rosto. Quem é o maioral aqui? A pergunta ecoa como um desafio, como um decreto inevitável. O clima é de pura tensão. O confronto definitivo está prestes a começar.
Entre risadas debochadas, um homem confiante se proclama: "O número 2 com certeza seria eu." Mas a resposta vem afiada, sem espaço para brincadeiras. "Então não é nivelado por força física, eu suponho." O olhar sério corta o ambiente. "Com você, só mostrar minha força já seria o bastante. Se eu acertasse de verdade, eu acabaria com você." A tensão cresce. Mesmo sob ameaça de morte, o outro apenas sorri. "E se você fosse se ajoelhar, seria de coração." As palavras ecoam, pesadas, cheias de verdade. Mesmo cuspindo sangue, mesmo com a cabeça esmagada, ele ainda estaria sorrindo. A câmera se ergue sobre a cidade iluminada, onde a declaração é feita com firmeza inabalável. "A partir de hoje, eu sou o número 2. Qualquer um que tenha um problema com isso, que se apresente." O desafio está lançado, o jogo de poder acaba de começar. O som dos passos ecoa no corredor. Tap, tap, tap. A sala, antes tomada por conversas e fumaça, silencia. Todos voltam os olhos para a figura que se aproxima. "Quem diabos é você?" rosna um dos brutamontes. Com voz firme e calma, a resposta vem sem hesitar. "Eu sou da Associação Hunter." A tensão aumenta. "O Curapica está aqui?" Do outro lado da mesa, alguém responde com frieza. "Ele não está. Seja o que for, você pode deixar comigo." Mas o recém-chegado ignora o peso da resposta. Avança com passos decididos e declara: "Eu vou esperar aqui até ele voltar. Pode me servir um pouco de café? Eu mesmo coloco leite." Silêncio se instala novamente. Um estranho acaba de entrar no território inimigo, sem medo, sem pressa, sem pedir permissão. Os brutamontes avançam, cercando o estranho de preto e branco, mas ele levanta a mão, firme, exibindo um cartão. "Não cheguem mais perto." Seus olhos brilham com frieza. "Eu devo alertá-los, atos de violência não serão permitidos." A voz ecoa pela sala, imponente. "Eu também tenho autoridade de investigador especial, como um hunter criminal." Os capangas rugem, cheios de fúria. "Se quer falar bonito, faça isso no hospital, seu babaca. Nós te mandaremos pra lá com prazer." O clima explode em hostilidade. Mas antes que deem um passo, o cartão ergue-se como um veredito implacável. Restrição. Um golpe de autoridade, o peso da lei e do Hunter se impõe sobre todos. Os homens arregalam os olhos. Algo estranho acontece. Seus corpos travam, como se estivessem presos por correntes invisíveis. "Não, não posso me mexer." Um silêncio pesado toma conta do lugar. De repente, uma imensa estrutura surge, como uma prisão geométrica de pura energia. Cross Game, jogo cruzado, julgamento da sala secreta do juiz. As grades de luz aprisionam os agressores, deixando-os sem reação. Eles gritam em desespero. "O que diabos você fez com a gente, seu babaca? Seu idiota, você não vai se safar dessa." Mas o homem, frio e imperturbável, apenas sentencia: "Vocês vão voltar ao normal logo." Como um juiz implacável, ele dita as regras do jogo. O homem de óculos encara os capangas imóveis, sua voz ecoa como uma sentença: "Toda vez que se opuserem a mim, vocês ficarão incapazes de se mover." Ele ergue a mão, severo: "Mas vou avisá-los mais uma vez, nem mais um passo à frente." Os inimigos suam frio, completamente dominados. Enquanto isso, em outro lugar, uma conversa séria acontece. Curapica está no porão. "Certo, já entendi." Mas a advertência vem logo em seguida. "Se puder, por favor, não faça nada para provocá-lo. Ele já está estressado por causa de um grande problema." A voz continua, carregada de justificativas. "Nossas atividades são legais neste país. Os lucros vêm de trabalhos como guarda-costas e apostas. Pagamos impostos e estamos crescendo. Não somos uma organização criminosa." O homem da associação rebate, desconfiado: "Onde quer chegar? Pelo que me lembro, você também é um membro da associação. Esse é o seu trabalho principal?" O silêncio pesa no ar, até que uma sombra imponente se aproxima. E com frieza, alguém sentencia: "Cara, você é bem barulhento."
Eita, o clima fica denso, a presença é esmagadora. O silêncio da sala é quebrado por uma voz firme. E você é? Kurapika encara o homem diante dele. A resposta vem direta. Eu sou Mizai, da Associação Hunter, e o que posso fazer por você? Os capangas tremem. Podemos nos mover? Kurapika, sem se distrair, mantém sua postura fria. Mizai continua, sondando. Você soube das notícias sobre Kakin estar indo para o continente da escuridão? Kurapika desvia o olhar. Sua resposta é curta, sem hesitação. Não sei nada sobre isso. Mas Mizai prossegue com calma calculada. Leório estava um pouco preocupado com como você estava, mas, mais importante, nós temos um pedido. Por favor, junte-se a nós na busca pelo continente da escuridão. Kurapika fecha os olhos, respira fundo e rejeita sem titubear. Desculpe, eu recuso, estou ocupado. Um passo à frente, sua voz ecoa cortante. Isso é tudo pelo que veio? O ar fica pesado, a tensão entre eles só aumenta. Mizai encara Kurapika de frente, sua voz firme corta o ar. Me parece que você ainda está procurando pelos olhos escarlates de seus companheiros assassinados. Kurapika fecha a mão sobre as correntes, o olhar se estreita, penetrante. Sua voz ecoa gélida. Eu sugiro que você escolha muito bem suas palavras, a partir de agora. O silêncio se torna sufocante. Mizai engole seco, mas não recua. Kurapika dá um passo à frente, seus olhos brilham em escarlate flamejante. Sim, você está certo, eu ainda estou procurando pelos olhos dos meus companheiros. E daí? O tom explode como um trovão, acompanhado da intensidade de seu olhar rubro. Mizai mantém a postura, mas sua expressão endurece. Você pode estar lidando com alguém de fora da associação, mas não pense, nem por um segundo, que está em posição de agir desrespeitosamente ou por seus caprichos. A tensão atinge o ápice, o ar parece tremer com a fúria de Kurapika. Kurapika rebate, firme. E o que tem isso? O olhar frio acompanha sua resposta seca. Claro que eu sabia. Mizai Stone, inabalável, prossegue com sua revelação. Você sabia que, cerca de 1 ano e meio atrás, uma filmagem de uma grande quantidade de olhos escarlates mostrados lá foi enviada para nós? Existe um local obscuro onde pessoas com um tipo peculiar de hobby costumam se encontrar. A câmera de tensão corta para seus olhos penetrantes. Nós identificamos o dono daqueles olhos escarlates. Kurapika, atento, escuta em silêncio, mas a pressão cresce no ar. Mizai dá um passo à frente, sua voz pesa como um veredito. Mas até agora você não conseguiu nenhuma pista. Isso mesmo, Kurapika, esteve procurando pelo dono? A imagem se estreita em sua expressão séria. Ele continua. Para alguém de fora da associação como você, isso é o máximo que eu tenho permissão de dizer. Então, por favor, a partir de agora, eu sugiro que escolha suas palavras com cuidado e me dê sua resposta. Uma pausa. O clima é sufocante. Durante nossa pesquisa sobre o continente da escuridão, apareceu por acaso durante uma verificação do passado de um indivíduo de alto nível. Como estávamos trabalhando de trás para frente, nós conseguimos encontrar o dono. Teria sido impossível chegar à resposta somente pela filmagem. O choque não está nas palavras ditas, mas naquilo que elas anunciam. O fio da verdade finalmente começa a se desenrolar. Mizai encara Kurapika com firmeza e diz: por favor, leve tudo em consideração e pense novamente com cuidado. Nós queremos que você se torne um membro dos Zodíacos e nos acompanhe em uma viagem de aproximadamente 2 meses em um barco. Kurapika silencia por um instante, sua mente ecoa em conflito. Qual deve ser a minha prioridade? Ele ergue os olhos e pergunta com dureza. Então isso significaria que eu estaria navegando no mesmo barco que aquela pessoa não estaria? A decisão arde dentro de si. Seu pensamento se fecha como uma lâmina. Como meio para alcançar meu objetivo, eu tenho que escolher, para recuperar o que foi roubado dos meus companheiros. Com determinação, ele declara: me tornarei um membro. Mizai acena, sério. Tudo bem, compreendo. E, em seguida, entrega a verdade. O dono dos olhos escarlates é Cheriedene Chihuigourou, o 4º príncipe do reino de Kakin. A imagem revela o rosto do príncipe, envolto em mistério e perigo. A narração final ecoa como um presságio.
Finalmente, os olhos de seus companheiros foram localizados. A cena se encerra, mas o peso da revelação só está começando.